Olá, gente bonita, eu sou o Raimundo Neres. Eu sou Melina Sander. E este é o nosso canal Minha Vista de um Ponto. Seja muito bem-vindo. E o nosso vídeo de hoje fala sobre as relações humanas e as diferentes formas de se relacionar. Para ilustrar, eu trouxe um trechinho do livro Descolonizando Afetos, de Geni Nunes, que traz um trecho de uma carta escrita pelo padre jesuíta, datado em 1633. Essa carta, ela afirma como viviam os indígenas Guarani naquele tempo, naquele espaço. Diz o seguinte: vivem juntos quanto tempo querem, e quando o marido quer se casar com outra mulher, deixa aquela. E o mesmo faz a mulher. E não parece que esses índios, em seu natural, conhecem a perpetuidade do matrimônio. Fica claro aí pra gente de que naquela cultura, naquele tempo e espaço, eles não ficavam muito ligados à indissolubilidade de vínculos, né? E a gente traz também um recorte, um paralelo com um outro autor, que é o Zygmunt Bauman, que fala sobre amor líquido. Sim. Nesses tempos de relações fluidas, nesse tempo de pós-modernidade, que as relações estão bem diferentes, cabe uma pergunta. A forma como a gente se relaciona hoje é um tema pontual? Acontece só agora? As formas de relacionar, elas mudam no decorrer do tempo? É uma característica cultural, uma imposição religiosa? Como funcionam as relações culturais em relação a tempo e espaço, na sua opinião, Rai? A influência religiosa é pesadíssima, não há dúvida disso. Nossa cultura, todo o Ocidente, sofre uma influência gigantesca da igreja, da religião cristã. Nós não estamos dizendo aqui que a religião cristã é ruim, não. Nós estamos dizendo que a nossa cultura é influenciada pela religião cristã. Não há dúvida disso. E não há dúvida que isso trouxe muitos benefícios. Porque quando você estrutura uma família, como o cristianismo gosta de que exista assim, você dá mais sustentabilidade social, tecnicamente, não há dúvida disso. A pergunta é como é que as pessoas se sentem dentro dessas relações? Todo mundo está disposto a isso? Porque tem gente que gosta, fala assim, não, olha, eu me casei aqui, estou há 30 anos casado, 40 anos casados, 10 anos, e gosto disso. Mas você vai encontrar também o revés da história. Você vai encontrar aquela pessoa que diz assim, eu não consigo me adaptar a essa ideia. Veja que o escritor em 1633 já falava que na cultura tupi-guarani, a cultura guarani, havia casos em que o índio dizia assim, olha, não quero mais estar com você, vou para outro relacionamento. E a Índia também... Isso parecia natural para ambos, né? Para ambos os gêneros. A pergunta que não quer calar. A gente, nós estamos prontos para essa conversa? Nós estamos prontos para entrar nesse viés aí de dizer assim, olha, vamos fazer aqui um contrato. Se um dos dois não gostar, a gente simplesmente vai embora. Porque, por mais que a gente diga assim, simplesmente vai embora, não é simplesmente vai embora. Existem dores, existem questões, existem sequelas emocionais pesadas, provocadas pelo término. Pesadas. Não dá pra gente separar, Sim. Não dá pra gente desconsiderar o sofrimento Sim. diante de um término. Mesmo que seja de comum acordo, mesmo Sim. que sejam de ambas as partes, né, concordando com aquela quebra do vínculo, com aquela separação, com o divórcio, ainda assim existe o sofrimento de quem está envolvido ou de toda a família, porque outras pessoas, não é só o casal, tem outras pessoas envolvidas também. Você tem esposa, filhos, enfim. Parentes afins. E o grande questionamento que Bauman traz, ele diz assim, as pessoas se desacostumaram a consertar os relacionamentos. A pergunta-chave é, dá para consertar um relacionamento? O que é que você acha? Tem uma música. Sim. Agora eu vou trazer uma música do forró, tá? A gente falou de Geni Nunes, de Bauman, agora eu trago
uma música do forró. É a multifacetada É aqui, né? multifacetada. A gente precisa, né, misturar tudo. A gente é tudo muito junto e misturado. Se não me engano, é Calcinha Preta que canta. Cristal quebrado não cola jamais. Gente, isso é o suprassumo da cultura. Afinal, somos absurdamente aleatórios. Então, a gente traz, sim, vários autores e vários traços da nossa cultura, que é o que a gente vive, a gente conhece. Então, o cristal quebrado não cola jamais, na minha opinião, humilde opinião, é de que não tem como remendar um relacionamento que foi quebrado. Aí eu vou pegar essa conversa dela aqui e vou fazer a pergunta em cima da pergunta. Você acha que não dá para remendar um relacionamento? Mas eu não poderia recomeçar, zerar o que passou e recomeçar? O que é que você acha? Você que assiste a gente aí, tá um relacionamento, os dois estão juntos, por qualquer motivo que seja, isso é quebrado, o relacionamento se desfaz. Seja lá o motivo que for. Nós não estamos aqui questionando o motivo. Mas aí, de repente, ambos sentam como adultos, como pessoas maduras, e se perguntam assim, ok, não dá para remendar, mas não dá para recomeçar? Do zero? Zerou a conta, olha o que passou, passou, o que ficou para trás, ficou. Vamos recomeçar. Não dá para recomeçar? Partindo da minha premissa do cristal quebrado, não. Porque eu nunca vou começar do zero uma relação que já existe. Tem uma metáfora, não sei se ela é boa ou se é ruim, mas para mim faz muito sentido, que retomar uma relação já é você ler um livro de novo sabendo qual é o final dele. Porque você conhece a pessoa, você já conhece a relação, o relacionamento, você já conhece como funciona aquilo ali. Então, seria a pontuar se vale a pena ou não continuar. Porque eu não vejo como ponto de partida o zero. Porque tem uma história prévia. Deixa eu te abusar na terceira pergunta em cima da pergunta. Se eu sei que é um livro que eu já li, e eu sei que esse livro já tem várias coisas escritas, eu não poderia me aproveitar das boas coisas que eu li nesse livro para dar um ponto de partida e falar assim, olha, esse livro teve trechos ruins, mas esse livro também teve trechos bons. Eu não poderia, a partir daí, reescrever? Gostei da pergunta. Existe uma conta que a gente pode fazer. E essa Sim. ideia não é minha, é copiada e colada. E tá aqui, eu vou copiar aqui. Essa semana, semana que passou, na semana que a gente está gravando esse vídeo, né? Na Folha de São Paulo saiu uma reportagem muito bacana, uma coluna muito bacana que falava justamente sobre relacionamento. A coluna foi escrita por Carol Tikian, acho que é assim que pronuncia o nome dela, tá? Amor Crônico. Saiu na Folha de São Paulo, gente, se vocês quiserem pegar lá, foi no dia 29 de janeiro, tá? Nessa coluna, ela cita várias questões sobre relacionamentos duradouros. O tema é como lidar com um casamento longo, com parceria e carinho, mas sem desejo. Então, essa relação entre amor e desejo e tudo mais. Nessa reportagem, cita um renomado pesquisador de relacionamentos, o John Gottman. E eu queria citar o nome dele mesmo, trazer aqui como referência, para você ir lá pesquisar, olhar, porque ele fala sobre o relacionamento ser tipo uma conta bancária. Sim. E é tão interessante que ele coloca assim, na conta bancária, para cada erro, para cada situação negativa, você precisa viver 5 experiências positivas para equilibrar a balança. Entendi. Conta dele. Entendi. Mas qual seria a ideia aqui, então, pegando o gancho dele, pegando sua pergunta como ilustração, seria o caso a gente colocar em uma balança, com pesos e medidas. O peso e medida dele era 1 negativo para 5 positivos. Então, olha o tanto que a gente tem que trabalhar para considerar uma toalha molhada em cima da cama. Pra você ter elogio, jantar, etc. Então, dentro dessa conta bancária, seja de 5-1, de 1-5, seja de a proporção que cada um, porque é muito pessoal, né? É muito subjetivo, é muito individual. Então, dentro dessa conta que a gente faz de relacionamento, coloquei na balança, vale a pena ler meu livro de novo? Senta debaixo de uma árvore, vai seguir com prazer sua leitura. Sim. Desenvolve esse relacionamento da melhor forma. Concordo com você. Porém, se a conta não fecha,
Eu não posso permanecer dentro de um relacionamento por questões externas. Tem que fazer muito sentido para os dois. Então, o que nós temos aí é que há uma necessidade gigantesca de um equilíbrio emocional e de muita maturidade dos dois. De sentar, conversar e resolver. Olha, e você falou maturidade dos dois, né? Sim, Nem sempre isso sim. acontece. Pois é, mas é preciso. É preciso agir com maturidade, sentar. Nesse momento, nesse ponto aí, eu acho que sentimento está fora. O que a gente tem que ter é racionalidade. Racionalidade. Olha, a gente já viveu isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim. Quando a gente coloca aqui na balança, vale a pena a gente tentar continuar? Vale. Então vamos para cima. Sentar. Esse peso, essa medida tem que fazer sentido pro casal. Até porque são os dois que vão viver juntos, né? Então tem que fazer sentido para eles. O que Bauman cita é o lance de você jogar fora algo porque quebrou e você não quer consertar. E ele tem 2 livros que a gente leu no Clube do Livro, Sim. justamente esse autor. E o Bauman compara muito a questão de relacionamento com a forma moderna de relacionar com o consumo de modo geral. Sim, entendi. Eu estava de férias e um primo Rica, meu, meu primo falou assim, a gente estava conversando sobre eletrônicos, o assunto não era relacionamento, não era amor, tá? A gente falava sobre eletrônicos. E aí ele falando, os celulares estão aí cada vez mais modernos, e ele falou sobre o termo obsolescência programada, ou seja, na modernidade, nessa pós-modernidade, né, que o Bauman cita como líquida, fluida, tudo é feito para não durar. Sim. Então você compra um celular já sabendo que determinado tempo ele vai ficar obsoleto, já não vai servir mais, eu preciso substituir o meu celular. E em Amor Líquido, Bauman traz esse paralelo para a relação, que ele justamente fala que as pessoas estão se relacionando da mesma forma como consumimos produtos. O meu relacionamento não tá bom, não tá fino, não tá me agradando, não atende a esses critérios. Eu não vou sentar e conversar, colocar na balança, TDR, que preguiça esse monte de coisa. Eu vou substituir, vou trocar. O que é uma coisa completamente equivocada. O celular, feito para ficar defasado, é coisa, é objeto. Um relacionamento é entre pessoas. A gente vai bater numa tecla aí antiquíssima que diz assim, coisas a gente usa, pessoas a gente ama e cuida. Então, as pessoas não são coisas. Pessoa é para a gente amar, coisa é para a gente usar. Aquilo que usa pode ser trocado, aquilo que ama a gente não troca. Mas o mercado tá aí parecendo um mercado de relacionamento, parecendo um mercado de consumo. Pois é, mas... Eu quero comprar uma televisão, eu entro lá no site X e escolho minha televisão. Sim, sim. Hoje a gente tem sites de relacionamento, redes de relacionamento, que eu entro lá como um catálogo e eu escolho a pessoa. E a gente tem tudo menos relacionamento. Menos relacionamento. Porque o que a gente tem? A gente tem encontros, a gente tem affairs, a gente tem contatos, mas a gente não tem relacionamento, porque relacionamento pressupõe muita conversa, muito diálogo e muita intimidade. Eu não falo de intimidade sexual. Sim, eu falo de intimidade no sentido de troca de energia, de conhecer o outro, de se tornar parte da vida do outro. Sabe o que é importante? Conexão. Conexão. Né? Não dá nem tempo de gerar essa conexão. Então não é um relacionamento. O que isso faz com que a gente termine se parecendo coisas. O que foi? Não, eu me encontrei com outro, foi bom, mas eu não quero mais. Por que eu não quero mais? Porque muitas vezes o outro exige que eu melhore e eu não quero melhorar. Não é que o outro exige assim, você tem que melhorar, mas às vezes o comportamento do outro é tão bom que me atinge e faz com que eu precise melhorar para ficar no mesmo nível dele. E eu não quero fazer isso. Não quero melhorar, não quero evoluir. E o que é que eu faço? Eu vou sair desse relacionamento. Nossa, porque aquela pessoa exige muito de mim. Não estou disposta, não estou disposta agora. Basicamente, imagine você estar namorando com um cara e o cara fala inglês, francês, alemão e hebraico. E você está ali naquela, as aulinhas básicas do inglês. Você começa a se sentir pressionada a aprender mais. A desenvolver, Isso aí. Aí você tem duas opções. Você aprende e acompanha a pessoa, ou você desiste, porque você não quer
ter esse esforço de crescer. É mais ou menos isso o relacionamento, né? E além essa exposição, né, essa necessidade de evoluir junto com o outro, tem essa exposição às minhas emoções. Sim. Porque a depender de como esse relacionamento ele vai se desenvolvendo, algumas questões internas, elas vêm à tona, elas afloram. Sim. E muitas vezes, não é que eu não queira me relacionar com aquela pessoa. Muitas vezes eu não quero lidar com as emoções, com as questões emocionais e de sentimento que vêm quando eu me relaciono com ela. Paralelo a essas sensações, eu me lembro muito da palavra, do hormônio, da dopamina. A gente vive um momento dopaminérgico. A gente vive um momento de que redes sociais trazem pra gente um excesso de estímulo à dopamina. Sim. E as relações, elas fazem a mesma coisa. Por quê? O que a novidade traz pra gente? Dopamina. Então eu saio com um hoje, amanhã outro, eu tenho sempre novidade. E se eu tenho sempre muita novidade, eu tenho sempre muito alimento, muito combustível para minha dopamina. Só que muitas vezes, como as redes sociais, dopamina vazia, né? Vazia. E tem um detalhe que a gente esquece, pelo menos parece que a gente esquece. A vida da gente, a maior parte do tempo, é não dopamina. Uhum. Se a gente parar para pensar e analisar, sei lá, eu vou chutar por baixo aí, 80% da vida da gente é tédio. É tédio, é rotina, é básico. É você acordar, escovar o dente, tomar café, ir para o trabalho, ir para a escola, ir para a faculdade. Aí você volta, pega o mesmo ônibus, o mesmo Uber, vai com o mesmo carro. As roupas são muito parecidas. Então, 80% do tempo é tédio. E a gente, como adulto, a gente precisa aprender a lidar com o tédio. Difícil, complicado, né? Difícil, muito. Difícil. Principalmente nisso que você falou. A gente está tomando uma chuva de dopamina. Então, às vezes você está ali no celular e você postou uma foto, aí você olhou e falou assim, teve 2 curtidas, nossa, como eu tô triste, por quê? Porque você está esperando aquela dopamina da curtida. Sim! E isso vai impactar muito na sua vida. Então você precisa, às vezes, se dominar e dizer assim, não é assim que a vida funciona. Na vida prática, não é assim que funciona. A gente precisa lembrar que o tédio faz parte. Na verdade, ele é a maior parte da vida relacionada a isso aí. E lidar com o tédio é muito difícil. Como lidar com o tédio, sendo que o mundo lá fora está me chamando, o mundo lá fora está acontecendo. Existe um termo que eu acho muito interessante que chama Fear of Missing. Que é o quê? O medo de perder alguma coisa. Então o mundo lá fora está acontecendo. Eu tô aqui no meu tédio, na minha casa, no meu lugar, no meu relacionamento chato, sem muita dopamina, o mundo lá fora acontecendo e a sensação que me dá é que eu estou perdendo alguma coisa. Repete essa parte, no meu relacionamento chato, morno, um tédio, aquela coisa comum, né? Relacionamento de longo prazo, inclusive, gente. Segura aí. O que é que você acha que pode ser feito para melhorar um relacionamento? Para deixar de ser chato? Volta, relacionamento de longo prazo. Vai lá. É uma conta que não fecha. Inclusive, essa coluna lá da Folha de São Paulo, que aconselho todo mundo a ler, gente, é muito interessante porque fala justamente de equilíbrio entre relacionamento de longo prazo e desejo. Entendi. É uma conta que nem sempre fecha. Como ativar aquela questão do desejo dentro do relacionamento. Que é uma questão muito moderna, a gente falando da modernidade líquida, a gente já está numa fase assim, pós-moderna, né? Mas dentro da modernidade a gente consegue falar mais sobre essa questão do desejo, porque vamos fazer outro recorte de tempo aqui. Teve época em que os casamentos eram contratos arranjados. Sim. Houve época que o casal não podia escolher se estava apaixonado ou não era casamento por amor. Então, naquela época em que os casais eram arranjados para casar, eles não tinham essa visão romantizada que a gente tem sobre relacionamento. Com a modernidade, veio essa liberdade maior dentro da mulher, da questão de poder escolher seu parceiro, porque principalmente foi uma grande mudança, né, que aconteceu. E aí, podendo escolher ele a parceira, ela o parceiro, traz aquela ideia de que eu posso escolher, eu escolho a minha pessoa, né, ideal, no meu ideal do amor romântico, e quero construir com ela a relação mais satisfatória possível. É possível uma relação isso? equilibrada, com amor, com tesão, com conta bancária batendo.
Porque, gente, outra coisa, quando a conta não fez dinheiro, quando tem questão financeira, não tem sexo que dê jeito, gente. Não tem. A relação toda desanda. Então, imagina, problema de dinheiro, a televisão dá defeito, a geladeira começa a pifar, toalha em cima da cama. Então, assim, são muitas questões envolvidas para manter aquele relacionamento num lugar satisfatório. Você falou aí de 3 pontos seguidos aí. Você falou de grana, você falou de toalha em cima da cama, você falou de geladeira quebrada. A gente poderia citar também, faltou aquele lanchezinho para comer que a pessoa gosta. São pontos pequenos, mas que colocados num balde, podem encher um balde. E derramar. Eu vou fazer a pergunta fundamento aí, que é para mil respostas. Nesse momento, não falta maturidade para sentar e resolver? Você resolver a questão da toalha em cima da cama. Comunicação. Resolver a questão de grana. Olha, por que está faltando grana? Por quê? Está gastando demais, está gastando de menos? Só tem uma fonte de renda, tem 2 fontes? Você acha que comunicação é a saída, Raia? Comunicação é base para você achar a saída. Comunicação é base para você achar a saída. Você quer ver uma coisa que influencia muito, muito? É a questão da racionalidade. Por que os casamentos antigos duravam mais? Porque não havia... Eu vou falar uma coisa que pode ser chocante aí. Não havia sentimento. Não tinha um lance de sentimento. É aquilo que a gente estava falando, Não, né? Não tinha sentimento. É bem moderno esse caso. Tinha um lance de racionalidade. Minha filha vai casar com o filho de fulano para que as nossas propriedades se unam, cresçam e nosso poder fique maior. É simples. É a conta. O cara assim, vamos fazer uma conta aqui, embora. A nossa conta é, eu tenho 2, você tem 2, a gente soma e a partir de agora temos 4. É racionalidade, não tem essa preocupação com... Era mercantil mesmo, né? Era. E se alguém perguntasse assim, mas ela não ama ele não ama ela. A resposta era automática, tipo, com o tempo eles vão aprender a se amar. Que nem sempre acontecia, mas ainda assim um casamento resistia. O que você acha? Você acha que antigamente era melhor? Ou atualmente é melhor? O que é que você acha? Ou no meio tempo disso aí tudo junto misturado. E o que é que você acha? Eu não sei, eu não consigo colocar em eu não consigo me reportar a um tempo e espaço que eu não vivi, mas que quando a gente ouve histórias e quando a gente assiste em filmes, etc., me causa muito mal-estar saber sobre a possibilidade de ter um casamento arranjado. Por outro lado, quando eu leio um trecho, e esse trecho do livro, ele é um livro científico, tá? Descolonizando Afetos, é um livro científico de estudo de uma cultura guarani dentro desse contexto da colonização do Brasil, que com a colonização veio a imposição religiosa, veio a imposição da monogamia, a imposição da cultura do cristianismo. Então, é um livro com base científica. Dentro desse livro, que traz esse trecho da carta, e quando eu li como os indígenas viviam naquela época, naquele tempo e espaço, aquela liberdade de escolha, aquela liberdade de estar num relacionamento, de maior flexibilidade. Eu acho que a palavra para mim, a minha palavra é flexibilidade. O indígena, ele tinha a opção de estar num relacionamento e deliberadamente quero estar com outra. Independente do gênero, conforme a carta. Então, a gente faz um recorte no tempo e vem para 2025, essa era pós-moderna. A gente está hoje num período dessa modernidade muito fluida, de relações de várias formas. Hoje nós temos muitas formas de relacionar, muitas formas de amor. Sim. A flexibilidade existe nos tempos de hoje também. O que era muito rígido em algum tempo, muito sólido, em um tempo e espaço, na época do casamento arranjado, por exemplo, hoje a gente já não percebe mais. Para mim, o que faz mais sentido? Essa flexibilidade, essa fluidez, essa liberdade de escolher o meu parceiro, de escolher a minha forma de relacionar, de escolher a minha forma de amar. Isso faz muito sentido para mim. Entendi. A questão que você está aí assistindo a gente... E a gente quer a sua opinião, hein? Pode comentar. Será que a gente conseguiria estabelecer um equilíbrio social de ter um grupo que poderia escolher a sua forma,
um outro grupo que seguiria os padrões, vamos dizer assim, normais da sociedade. Não vou dizer normal. Normativo. Porque a palavra normal nem se encaixa aí mais seria atualmente. Normatizado, né? Como é que a gente poderia equilibrar tudo isso? Será que é possível, na verdade a pergunta é, será que é possível equilibrar tudo isso sem que haja problemas de qualquer outra natureza? Por que a pergunta? Porque hoje nós já temos o casamento homoafetivo estabelecido na sociedade. Mais que justo. Pois é estabelecido, mas não é só uma questão de se estabelecer. Ele é estabelecido, mas não é aceito de forma tranquila. Entenda isso. Está na lei, está na proteção da lei, mas a aceitação social ainda é muito discutida. E a imposição religiosa não precisamos nem dizer. Muito discutida. Então, não é só uma questão de estar na lei. É preciso estar na lei e é preciso se discutir a aceitação social disso. Será que a gente está pronto mesmo para essa conversa? Embora não estejamos prontos para essa conversa, ela é necessária, Sim. porque é conversando que a gente quebra um monte de tabu. Está mais do que na hora da gente falar abertamente sobre as diferentes formas de se relacionar, tanto para casais heteronormativos, como para relações homoafetivas, ou para pessoas que entendem que elas não querem se relacionar de jeito nenhum. Nesse livro da Geni Nunes, eu gosto muito quando ela fala sobre a não monogamia, porque ela não defende o oba-oba, ela só defende o direito de escolha sobre os corpos, sobre o próprio corpo, de se relacionar da forma como a pessoa bem se entende, bem se organiza dentro daquele contexto e, inclusive, sobre a possibilidade de ela não se relacionar afetivamente, sexualmente com ninguém. Sim. Então, quando ela defende, né, a ideia da não monogamia, é nessa ideia da maior liberdade sobre o próprio corpo, a maior liberdade sobre si mesmo. Você falou de uma coisa aí que pode não parecer, mas é também um tabu social. A pessoa escolher ser solteira. É um tabu social. A sociedade cobra. A gente que diz isso. A sociedade cobra a pessoa. Você chega num determinado lugar, numa reunião, seja lá quem for, aí alguém pergunta assim, mas você, quem está com você? Não, eu sou solteiro. Como assim? Mas você não conseguiu ninguém. Ninguém te Como quer. você é solteiro? Você tem algum problema? Porque parece que é obrigatório socialmente que você tenha um relacionamento. E não é obrigatório. Você pode se estar bem com você mesmo. E um relacionamento bem afetivo, resolvido, sexual. E a gente não considera outras formas de relacionamento dentro do campo da família, da amizade. Tem outras formas de relacionar, né, As pessoas, elas criam moldes e elas meio que coagem você a seguir aquele molde. Se você não estiver naquele molde, você é considerado o louco, o estranho, seja lá qual for a palavra a ser usada. Mas a pergunta que fica é, eu sou obrigado a seguir os moldes sociais? É interessante que a gente, e é um tema também que é abordado nesse livro, a gente vive no Estado laico. Mas a imposição cultural e religiosa bate na porta da casa da gente todos os dias. Impõe o nosso modo de vestir, o nosso modo de se relacionar, o nosso modo de consumir. Tudo. Então, e é um questionamento, a gente fez vários recortes, vários paralelos aqui, e essa bagunça mental é muito interessante que a gente joga aqui, e dentro dessa aleatoriedade é o que é a nossa proposta mesmo, né? Sermos aleatórios, falar de tudo, junto, misturado. E aí, quando a gente traz a ideia, né, dessa liquidez, do que é fluido demais, e a gente se questiona a questão da liberdade. Nós hoje, nessa época contemporânea, a gente fala, somos livres, eu compro o que eu quero, eu consumo o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, mas existe uma escravidão dentro da minha liberdade. Existe muita escravidão dentro da minha liberdade, porque eu sou livre para consumir, mas eu sou escrava daquilo que me é imposto a consumir. Nossa, foi bonito isso aí, hein? E às vezes essa imposição... Foi bonito isso aí, hein? E às vezes essa imposição, ela não se dá de uma forma muito direta. Ela é velada. Sim. Existe uma máquina por trás disso tudo, uma construção mental do ter que estar dentro de um casamento heteronormativo,
do ter que ter aquela casa, do ter que ter aquele carro, porque aquele carro te traz um poder, de ter que consumir aquele celular, de ter que estar naquele lugar. E aí a gente volta naquele fear of missing, né? Que tem uma sigla, fear of missing, acho que é fear of missing out, FOMO, acho que é uma sigla assim. Mas enfim, é o medo de perder. Eu tenho medo de perder alguma coisa. Então, como se eu não consumo, se eu não vou naquele lugar, se eu não faço aquele tipo de coisa, é como se eu estivesse perdendo alguma coisa. Tá todo mundo lá e eu não. Sim. Até que sua mãe fala, você não é todo mundo. Ai, saudade daquela época. Talvez o lance da aceitação social, talvez a questão da validação social, empurre a gente nessa direção. Na direção de repente, estar seguindo uma trilha que, em tese, a gente não queria seguir, mas se vê compungido a seguir, porque está todo mundo seguindo, aí você vai, eu vou fazer também. E isso aí está nos mais diversos aspectos e linhas da nossa sociedade. Isso aí é muito claro, o lance de você ser empurrado socialmente a tomar determinadas atitudes, mesmo querendo fazer outras coisas. Isso gera vidas duplas o tempo todo. Pessoas que têm um padrão de comportamento, mas atrás disso, atrás da cortina, ela tem uma outra vida, que é a vida que ela realmente queria. Isso é hipocrisia ou é segurança? Não é segurança não. Segurança que eu digo é preservar o seu lugar, preservar o seu espaço. É hipocrisia mesmo. É hipocrisia, é medo de você se perder, de você estar fazendo algo errado, só que o algo errado é baseado no conceito dos outros, não no seu conceito. A grande pergunta que fica é, isso é viver? Quando eu começo a viver apenas o que os outros mandam eu viver, isso é viver? É a pergunta que fica, tranquila e explícita. Eu quero fazer algo, mas aí a sociedade me empurra, não, vai por aqui, vai por ali, vai nessa direção. Esse é o certo, esse é o errado. Aí a pergunta é, o que é certo? O que é errado? Você que está assistindo a gente, coloca no comentário aí, o que é certo? O que é errado? O que eu posso, o que eu não posso? Porque isso existe socialmente. A construção dessas coisas tem imposição cultural, imposição religiosa, imposição social. Como é que você percebe isso? E como você lida com isso? Manda pra gente aí, pra gente não ficar sozinho nessa conversa. E você me fez lembrar de um livro, essa obra é uma obra de ficção, de uma autora coreana, Pachinko é o nome do livro. Nesse livro tem várias histórias. Não é a história principal do livro, mas me chamou muito a atenção. Nesse livro relata a história de um rapaz que já tinha toda a característica de ser homossexual quando adolescente. Ele era amigo de um dos personagens principais do livro. E no livro reporta que quando jovem, esse rapaz, ele tinha características afeminadas. E no decorrer da obra, ele se casou com uma mulher, eles tentaram ter filhos. Aí veio o grande drama. Ele era homossexual. Ele tentou, dentro dessa imposição social, entrar naquela estrutura engessada do certo, casou com a mulher. Como eles tentavam ter filhos, ele a procurava, né? Ele tentava ter relação sexual com ela com esse objetivo de ter filho. Como o filho não veio, ele simplesmente abandonou e não procurou mais a mulher. O que a mulher começou a pensar? O problema sou eu. Aí ela começou a se ver, né? Se meu corpo tá magro, tá gordo, enfim, o problema tá comigo. Sim. Até um dia que ela vai em um determinado lugar na cidade deles e topa uma região onde aconteciam orgias sexuais. E aquele lugar chamou a atenção dela, ficou observando. No primeiro dia ela se assustou um pouco e foi embora. E no segundo dia ela voltou no dia seguinte e no segundo dia ela viu um rapaz de feição familiar amarrando a blusa depois de manter relação sexual com outro rapaz. Era o marido dela. Então o marido dela mantinha relações sexuais com outro rapaz nesse ambiente promíscuo, que era onde ele sentia o seu lugar. Por isso que eu perguntei, é hipocrisia ou é o seu lugar de segurança? Porque ele tem que manifestar aquilo que é dele. Sim. Ela precisa manifestar aquilo que é dela, mas, independente de serem os personagens do livro, o ser humano
precisa expressar aquilo que ele é, a que ele veio. Mas ele não encontrou espaço no meio social para fazer isso. E o que a gente tem? Uma pessoa ferida, uma pessoa infeliz, porque ele era infeliz, ele precisava agir nos bastidores, né? Sim. Uma mulher infeliz achando que o problema era com ela. E um contexto todo infeliz. Por quê? Porque existe uma estrutura, igual eu falei, uma máquina muito maior de imposição em cima daquilo ali. Quantos casamentos de fachada existem até hoje? Quantos homens entram num relacionamento com uma mulher, casam, têm filhos, etc. Depois, a natureza deles o leva para outro caminho. E aí tem uma questão de família toda desestruturada, uma mulher abandonada. E, gente, não tem jeito. Eu falo do lado da mulher. A gente sempre acha que o problema é com a gente. É porque a roupa não tá legal, é porque eu engordei demais, é porque eu emagreci. É natural pensar, o problema é comigo. Será que não falta aí aquilo que a gente estava comentando antes? Não falta parar, sentar e ser maduro o suficiente para falar. De maturidade, imagina o tamanho. Você não tem jeito. Se a gente é adulto, a gente precisa ter conversas difíceis. Mas como que eu vou falar para minha esposa? Esposa, eu sou homossexual, eu casei com você por questões culturais, por imposição da minha religião, da minha família. É o que se chama de conversa difícil. Nossa. Mas enquanto adultos... Você daria conta? Enquanto adultos, a gente precisa ter conversas difíceis. A gente acha que o casamento é só flores, não. A gente precisa ter conversas difíceis sobre sexualidade. A gente precisa ter conversas difíceis sobre questões financeiras. A gente precisa ter conversas difíceis sobre filhos, sim, sobre filhos. A gente precisa ter conversas difíceis sobre tarefas domésticas. Por que não? A distribuição mais justa, Por que não? né, Tem que ter a conversa difícil tem que existir. Porque ser maduro impõe isso pra gente. A gente precisa parar, sentar e conversar sobre todos os assuntos. Mas não é só a vida, não é um morango com chantilly. Não. A vida é um limão bem azedo que de vez em quando pinga um pouquinho de mel ali. Aí você tem que aproveitar. Não tem jeito, é a realidade dos fatos. E a gente tem que ser maduro o suficiente para saber disso. Olha, o que foi? Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos acertar. O que é que dá para fazer? Como é que a gente... caso que é possível, né? Como é que a gente resolve isso? Se for o caso, pede ajuda de especialistas, ajuda de pessoas que trabalham na área, de alguém que tem um conhecimento maior, mas é uma necessidade. A chave, a gente foi e voltou no início da conversa, agora está de novo a pauta em comunicação. Você acha que essa é a chave? Com certeza. Rai, partindo dessa ideia, da importância, do peso que a comunicação tem dentro do relacionamento, como que eu faço para comunicar com o meu parceiro que eu preciso de mais liberdade? Aí vem novamente, essa é a minha visão, meu ponto de vista, ou a minha vista de um ponto. Não esquece disso, hein, gente? Inclusive, um abraço, Rogério, por seu apoio e carinho aí. Boas palavras com a gente sempre. A gente precisa ter maturidade para conversar sobre assuntos delicados também. Mas isso só vem, gente, só vem com o tempo de relacionamento. Por isso o relacionamento não pode ser líquido. Ele tem que ter determinada solidez para que eu tenha confiança. Se eu confio em você, eu vou partilhar minha vida com você. E quando eu partilho minha vida com você, eu vou dividir os meus pontos fortes e também meus pontos fracos. Até para que você me ajude a fortalecer esses pontos. Dias atrás eu assisti a uma reportagem, a pergunta era a seguinte: casais têm que ter acesso à rede social um do outro? Tem que ter acesso ao celular um do outro? E as pessoas divergiam. Alguém dizia assim, olha, eu não vou dar meu celular ao parceiro. A posição é clara, não. Não vou dar meu celular. E eu espero que meu parceiro confie em mim. Se ele não confia, boa sorte, paciência, vai embora. Mas eu não vou dar. Por quê? Porque é meu. É a minha forma de ver. E a gente precisa ter maturidade para lidar com isso também. O outro não é obrigado a nada. Inclusive, a Constituição nossa brasileira diz assim: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude da lei. Eu não sou obrigado a nada. E se eu tiver num relacionamento
que eu sou obrigado a fazer alguma coisa, deixou de ser um relacionamento. Passou a ser, sei lá, Ficou sólido demais, a gente precisa de uma fluidez. Passou a ser escravidão, eu sou obrigado a fazer. Passou a ser uma atividade trabalhista. Imagine você teve um dia, você está casada, está ali, aí você teve um dia extremamente difícil, extremamente pesado, você está exausto, está cansada. Aí você chega à noite, deita, e o seu marido lhe diz assim, você é obrigada a me atender sexualmente. Que existe uma obrigação conjugal velada por trás dos Pois é, relacionamentos aí eu lhe pergunto, heteronormativos. aí eu vou lhe perguntar, que tipo de obrigação é essa? Que tipo de relacionamento é esse que existe onde você é obrigado a fazer alguma coisa? Se você quer fazer de espontânea vontade, se você fala assim, olha, mesmo cansada, eu vou aqui, vou cuidar do meu esposo, eu vou cuidar da minha esposa, eu vou me entregar, de espontânea vontade é uma coisa. Mas você fazer obrigado, na minha opinião, é melhor não fazer. Na minha opinião, é melhor não fazer. Você me fez lembrar aí de um vídeo que eu assisti do Bauman, porque os livros dele são científicos, são muito complexos, uma linguagem super difícil. Difícil. Ele cita vários outros autores, porque o repertório cultural do cara, pelo amor de Deus, é um sociólogo polonês incrível. E para tentar compreender melhor os livros, as obras dele, para aqui, para nossa discussão e também lá para o Clube do Livro que eu participo, no nosso Eclipse Oculto, gente, um super beijo para a galera do Eclipse Oculto, o Clube do Livro mais maravilhoso, de lindo do Brasil, do mundo, do universo, etc. Então, para a composição, né, desses dois projetos tão importantes na minha vida, eu fui buscar alguns vídeos do Bauman para trabalhar melhor, né, as ideias de discussão. E num vídeo dele, ele fala sobre a ambivalência entre segurança e liberdade. Eu fiquei apaixonada, assim. Eu assisti esse vídeo pelo menos umas 2 vezes. Porque essa ambivalência entre liberdade e segurança, ela faz muito sentido nas relações que eu já vivi até hoje. Quando eu te perguntei assim, como que eu comunico com meu parceiro que eu preciso de maior liberdade? Dentro de um relacionamento, é muito comum a gente buscar o quê? Segurança. Segurança. Só que se a segurança vier sozinha, ela vira escravidão. Fora desse relacionamento, eu tenho plena liberdade. Tenho liberdade de ir e vir e tal, mas essa liberdade demais, sem segurança, me traz para um lugar muito frágil, muito vulnerável. Sim. Então, ele fala que para ter uma vida satisfatória, né, próximo de uma felicidade, o ideal é que houvesse um equilíbrio entre segurança e liberdade. Que é preciso os dois. Ele fala, infelizmente, é uma fala dele, né? Infelizmente, à medida que você vai ganhando um, você perde um pouquinho do outro. E vice-versa. Então, quando você fala aí do relacionamento, né? Eu preciso me sentir seguro dentro do relacionamento, mas para isso tem que ceifar um pouco a liberdade do outro e vice-versa, me fez lembrar esse vídeo do Bauman, que ele cita bem isso aí. Parece que é uma troca, né? Embora eu acho que na vida, em algum momento da vida, a gente escolhe qual que a gente quer mais. O que eu quero mais? Segurança ou o que eu quero mais? Liberdade? Você não acha, não? Me parece aí que é uma troca ou uma negociação. Gostei. Uma negociação de você dizer assim, olha, nós vamos ceder aqui para ganhar aqui. O relacionamento, na minha cabeça, deveria ser o trabalho do ganha-ganha. Em que algum momento você vai perder, mas não é um perder. Você está perdendo, entre aspas, para que a relação se construa. Porque o outro também vai perder. Então os dois entram nessa troca e de repente gira como uma negociação onde todo mundo sai ganhando um pouquinho. Mas aí há necessidade, de novo, de comunicação e maturidade. Muita maturidade, muita comunicação, muito desejo de fazer dar certo. Às vezes é aquela coisa, né? Eu não vou fazer para ver se dá certo, não. Eu vou fazer até dar certo. Né? Acreditando. Até dar certo. Vou entrar aqui e nisso a gente vai bater em teclas aí antigas. Vou fazer, eu vou errar, eu vou falhar. E nesse momento eu preciso lembrar que eu estou construindo algo mais firme, mais sólido. Então se eu vou falhar e eu vou errar, eu vou voltar atrás, eu vou
corrigir, eu vou refazer e fica a pergunta de novo. Eu quero bater nessa pergunta de novo. Eu não posso recomeçar? Eu não posso refazer? Eu não posso corrigir os erros? Porque não é isso que se propõe a vida, que a gente aprenda, evolua, corrija erros e refaça um caminho? Você aí, o que é que você acha disso? Você acha que é possível refazer? É possível recomeçar? Dentro do mesmo relacionamento? Dentro do mesmo relacionamento. Fora, em outro relacionamento? Ela é contra, gente, ela é É contra. a solidez e a liquidez, gente, aqui o tempo inteiro. É fluido, é sólido, é líquido, é sólido. Desse Não são jeito aí. defesas de ideias, é uma Fala pra chuva gente de aí. ideias, viu, gente? Fala pra gente aí o que é que você acha. Deixa seu comentário. Instagram, Facebook, lá no TikTok, a gente está lá também. Vai lá, participa com a gente, manda sua mensagem. Vem com a gente nessa história. A gente quer ouvir você e a gente quer saber aí como que anda seu histórico de relacionamento. O que você pensa sobre relacionamento? Mais sólido, mais rígido, mais tradicional? Ou tá de uma forma mais fluida? Como anda a liquidez do seu relacionamento? Conta pra gente. Vem pra cá, participa com a gente. É a gente e você com o Brasil de audiência.